Fala galera da M3, que é aula de física? Vamos lá então. Pessoal, a partir de agora nós vamos entrar no tópico 2. Nós não vamos nos aprofundar muito, até porque é um tópico bem simples. Nós precisamos anotar as principais informações. Então, a gente já sabe que duas cargas com sinais opostos ou sinais iguais vão se atrair ou se repelir. Então, essa é a ideia do nosso estudo do campo elétrico. Então, aqui nós já temos um início que diz o seguinte: campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão sob a influência de uma carga elétrica, carga-fonte, tal que uma carga, a carga de prova, seja colocada em um desses pontos. Fica sujeito a uma força de atração ou repulsão exercida pela carga-fonte. Meu Deus! Não, é bem simples, ó, gurizada. O que vai acontecer? Ó? Vocês sabem que no nosso planeta existe a gravidade, a atração gravitacional. Quanto mais próximo, maior vai ser essa força. Quanto mais afastado, menor vai ser essa força. Nós teríamos aqui a nossa carga-fonte, seria o nosso planeta, por exemplo, e nós teríamos as cargas de prova, que seriam objetos colocados aqui. Então, tem uma relação bem interessante entre o campo gravitacional e o campo elétrico. Como há influência, né, entre cargas de sinais iguais ou sinais opostos, existe esse tal de campo elétrico para que possa, né, existir essa influência das cargas. Então, aqui tem mais algumas anotações que vocês depois vão fazer a leitura. Eu não coloquei, se clicar aqui, fica em tela cheia, só que aí o meu esquema aqui que faz a gravação fica travando e acaba me sacaneando aqui no final do vídeo. Então, assim, definição do vetor campo elétrico. Nós temos três principais informações. Acho que aparece a mãozinha para vocês aí. Nós temos uma intensidade com que elas vão ser atraídas ou repelidas. Nós temos uma direção, que é a mesma direção da força, e nós temos um sentido. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E nós temos, então, a nossa unidade, que é Newton por Coulomb. Ou seja, a intensidade do vetor campo elétrico fornece o valor da força elétrica atuante por unidade de carga. Não vamos nos preocupar muito com a fórmula por enquanto, vamos nos preocupar em entender o que é esse tal de campo elétrico, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de um cálculo. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Orientação do vetor campo elétrico. Então, nós temos aqui, olha só, te liga que essa carga aqui é positiva, né, uma carga grande, e essa aqui é uma carga de prova, positiva também. Então, nós temos aqui, ó, a seguir estão representados vários casos, as orientações do vetor campo elétrico, devido a uma carga-fonte de módulo Q. Então, tem a carga-fonte aqui e a carga de prova ali. Então, o que está acontecendo? Nós temos o cara positivo e esse positivo aqui. Então, a direção dela está em vermelho. Estão vendo? Se nós colocarmos uma carga negativo, né, a direção está em vermelho, o mesmo sentido de lá, porém, a força exercida positivo com positivo vai repelir em azul, e aqui positivo com negativo vai atrair. Está aqui, então, a força, ó, em azul. Se nós trocarmos, botar um negativo com positivo, nós teremos as duas para o mesmo lado, né? Ou seja, o E vai estar no sentido negativo e o azul também, no sentido negativo, porque essa carga aqui ela é cargas opostas. Cargas de mesmo sinal vai gerar uma repulsão. A repulsão aqui, ó, o sentido para onde a carga vai, está em azul. E em vermelho, o sentido do campo. Então, vocês vão observar o seguinte. Quando é positivo, esse E aqui, ele vai ser sempre para o mesmo lado, vai ser no sentido de afastar da carga. Ó. O E está afastando da carga. Quando é positivo, o E está se aproximando da carga. Então, essa informação também é importante para nós.
E em azul é a força que está sendo exercida. Cargas iguais afasta, cargas de sinais opostos vão se atrair. Então é o seguinte, nós temos aqui, ó, quando a carga de prova é positiva, os vetores força elétrica, o FE, e o campo elétrico têm a mesma direção e mesmo sentido. Então aqui, ó, vamos pegar de novo. Quando a carga é positiva e o campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido, vamos observar essa primeira aqui. Quando a carga aqui é positiva e o campo elétrico é positivo, elas têm o mesmo sentido. Fechou. Então, essa é a observação. O vetor campo elétrico em um ponto P, devido a uma carga Q positiva, sempre tem sentido afastado em relação a ela, enquanto o vetor campo elétrico, devido a uma carga Q negativa, tem sentido de aproximação a ela, independente do sinal da carga. O que nós estamos falando agora? Nós estamos falando desse Ezinho aqui, ó. Nós sempre vamos considerar carga positiva, o E afasta. Carga negativa, o E se aproxima, tá? E esse E, então, é chamado aqui, né, de vetor campo elétrico num ponto P. Vamos lá. Estão entendendo aí, gurizada? Qualquer coisa, volta o vídeo ou manda um e-mailzinho aí. Campo elétrico de uma partícula eletrizada. Então, essa força exercida que a gente viu aqui, ó, vamos voltar engatinhando, essa força, ela, quanto mais próxima, maior vai ser. Quanto mais afastada, menor vai ser, né? Tanto de atração quanto de repulsão. Essa carga, quanto mais próxima tiver, mais vai ser atraída. Quanto mais afastada, menos atração terá entre as cargas. E isso existe uma fórmula aqui, ó, que mostra para nós uma distância ao quadrado, ou seja, quanto mais afastado, menor ainda vai ser, né? Porque essa distância ela é elevada ao quadrado. E aí tem aqui para nós a formulazinha e também tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui nós temos E, a questão da intensidade do campo, né? Então, quanto mais afastado, menor vai ser, certo? Isso aqui dá a ideia de exponencial, né? Quando nós temos alguma coisa elevada ao quadrado. Então, tu vai te aproximando, vai aumentando demais a intensidade do campo, e quando tu vai te afastando, vai diminuindo demais. Semelhante à nossa atração gravitacional que nós tínhamos comentado, né? É isso aí, então. Ó, uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço, que o circunda. Então, na verdade, é 3D isso, não é só em duas dimensões. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo, devido à própria partícula, é nulo. Então, aonde a partícula está, não existe o vetor campo. E aí nós vamos observar aqui, antes de analisar um pouquinho mais, achei que fosse agora, perdão, analisar isso aqui, nós vamos ver esse item 4 aqui. Campo elétrico devido a duas ou mais partículas. Então, te liga só. Nós temos aqui duas partículas, elas vão interagir entre si, e aqui está a questão da interação. Aqui também nós temos duas partículas que estão interagindo, aqui também nós temos duas partículas que estão interagindo. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui, porque para nós o mais interessante é esse item 5, linhas de força. Então, linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico. Então, ao invés de nós pensarmos numa linha só, como nós estávamos analisando, nós vamos pensar em várias linhas. Então, assim, ó, por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo. Assim como o vetor do campo elétrico tem sentido de afastamento em relação à positiva e de aproximação em relação à negativa. Então, tem a carga negativa, né? Vai ser aproximado. E a carga positiva tem a ideia de afastamento. Mas isso é por convenção, tá, pessoal? Eles escolheram que seria assim. Então, deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aqui. Então, olha só. Por convenção, tu tem uma carga positiva aqui, né? Então, ela vai
ter o seu campo elétrico nesse esquema aqui, em todos os sentidos. E, na verdade, é um sentido 3D. Tem uma bolinha de isopor aqui cheia de palitinho. É um sentido 3D. Então, assim, na positiva, linhas de afastamento. Na negativa, linhas de aproximação. De novo, isso é por convenção. Então, aqui nós temos uma ideia do objeto 3D, uma vareta espetada para todos os lados. E aqui tem um experimento aqui, ó. Pequenas fibras de tecido em suspensão em óleo e submetidas ao campo elétrico criado por uma partícula eletrizada mostram a forma, na verdade, das linhas de força representadas por esse campo. Então, aqui estão as linhas de força, certo? Importante, então, é vocês anotarem isso aqui também, ó. Positivo afasta, negativo aproxima. Vamos dando sequência. Olha só, gurizada, que interessante. Quando tu tem uma carga positiva e uma carga negativa, nós sabemos que elas vão se atrair. E como é que ficariam essas formas? Como o do positivo está saindo e do negativo está chegando, olha que interessante, ó. Sai do positivo e chega no negativo. Sai do positivo e chega no negativo. Quanto mais próximo aqui, ó, mais linhas nós temos. E cada linha que sai do positivo vai chegar no negativo. Claro que são muitas e muitas, não tem como desenhar. A gente observa aqui que tem muitas linhas, né? Aqui tem uma quantidade menor para poder fazer o estudo. Cada linha que sai daqui do positivo entra no negativo. E aqui no meio, na horizontal, nós temos uma bem bonita. Olha só que interessante. Ela seria lá no infinito fazendo a volta, certo? Então aqui, ó, todas que estão saindo do positivo estão chegando no negativo. Um bom desenho para vocês representarem no caderno também. Aqui tem o mesmo experimento, com fibras de tecido submetidas, né, ao campo elétrico, como fica bonitinho. E aqui elas têm cargas opostas. Fechou. Se a carga for de mesmo sinal, olha que da hora fica, ó. Então, como elas se repelem, essas linhas não vão se encostar. Então, vai sair daqui, essa não vai bater lá nessa da horizontal. Por quê? Porque estão se repelindo. E ela faz um desenho de I-Joe aqui, ó. Então, essa se afasta. Então, não vai ter ligação. Lembrando que do positivo sai, né? E aqui é um bom desenho para vocês copiarem no caderno também. Olha que bonitinho. E aí nós temos aqui também o número de linhas de força que saem da carga positiva é o dobro que chega na carga negativa. Ocorre porque o número de linhas de força de cada partícula deve ser proporcional à sua carga. Então, se tu tem uma carga muito maior aqui, ela vai ter muito mais linhas de força, tá? Aqui nós estávamos considerando a simetria porque elas eram cargas iguais. Tá aqui, ó, com cargas iguais. Agora, se nós temos uma carga com o dobro de intensidade aqui, né? Então, vai ter o dobro de linhas de força, vai ficar sobrando coisinhas aqui. Para finalizar, note que duas linhas de força nunca se cruzam, pois se isso acontecesse, teríamos dois vetores campo elétrico definidos num ponto só, e aí complicaria a nossa situação. Então, elas não se cruzam, isso é uma boa observação, olha ali que bonitinho fica, ó. Cada uma segue o rumo do seu próprio coração, então nós não teremos o cruzamento. Que da hora isso aqui, né, galera? Show de bola! Tem a nota. Em todas as configurações observadas anteriormente, a concentração das linhas de força é maior nas vizinhanças das cargas, onde, evidentemente, a intensidade do campo elétrico é maior. Nós falamos isso, né? Ou seja, aqui próximo tem muita linha, né? Tem muita intensidade, e quando vai afastando, essas linhas vão diminuindo. Até porque elas saem de um único ponto, tem que sair muita coisa daqui, e quando vai se espalhando, elas vão aumentando o espaço. Elas não podem se cruzar também, né, gurizada? É isso aí. O que nós temos mais? Densidade de linhas de força. Então, diz aqui, ó, a densidade do B ela é maior do que no C, e que o C ainda é maior do que no A. Por quê? Porque aqui tem mais linhas, né, próximos. Aqui tem mais linhas do que no A e menos do que no B. E aqui tem
a menor densidade de linhas de força. Então, nós podemos também observar dessa forma, né, que aqui no Q, na região Q, tem mais linhas do que na região P, pelo mesmo espaço, né, tem o mesmo quadradinho aqui, e aqui nós podemos pensar, de repente, numa linha aqui, né, ó, traçando uma linha aqui de, sei lá, daqui até aqui, tem mais linhas do que, enfim, mas a olho já dá para ter uma ideia. E aí nós vamos para alguns exercícios. Tá, pessoal? Então, espero que tenham curtido aí a aula. Só peço desculpa por não conseguir botar em full, que trancou o vídeo 3 vezes. Mas é isso aí, então, o nosso tópico 2, por enquanto, sobre campo elétrico. Valeu aí, façam as devidas anotações. Até mais!